É isso, do Rio para Londres e na Europa, a Basílica de São Pedro, mais precisamente no Vaticano, está sendo reaberta hoje depois de 2 meses. Ulisses Neto, nosso correspondente na Europa, traz as últimas informações. Ulisses, esse símbolo da Itália, apesar de estar dentro do Vaticano, que teoricamente é outro país, o que as pessoas têm que fazer para entrar com os cuidados e tudo mais, Ulisses? As regras de distanciamento social também chegaram às igrejas. Tiago e ouvintes, aqui em Londres, 12:00 mais 59 minutos. Uma segunda-feira muito bonita de primavera com sol, céu azul e termômetros marcando 16 graus em Westminster neste momento. A semana começa de forma emblemática para a maior parte da Europa, porque diversos países estão voltando a abrir suas economias hoje. Também partes da vida aqui na Europa que começam a ser reativadas, como o Tiago citou, a religião também tão importante para a Itália, por exemplo, retoma suas atividades com o público. Os destaques são realmente a Itália e também a Espanha, porque foram os dois dos países mais atingidos do continente. Acabaram sendo ultrapassados pela Grã-Bretanha, mas a história toda aqui na Europa começou pela Itália e depois a Espanha também ganhou esse destaque negativo pelo avanço dos casos de Covid-19. Antes de falar do que volta a abrir, no entanto, é importante fazer a ressalva, Tanto Espanha quanto Itália adotaram as quarentenas mais duras da região. Além disso, os dois países estão registrando quedas consecutivas e sustentadas dos números de mortes e infecções por Covid-19. Ontem, por exemplo, o governo de Roma confirmou 145 mortes por coronavírus em 24 horas, o menor número desde o início da quarentena. Ainda é muita gente, é claro, mas se a gente comparar com o período em que a Itália tinha quase 900 mortes por dia, é uma redução bastante importante. As autoridades de Madrid anunciaram menos de 100 mortes em 24 horas, também pela primeira vez desde o início da quarentena. Acredita-se que a Espanha finalmente está perto de conter a transmissão interna de coronavírus, mas o risco de uma segunda onda ainda preocupa. Mesmo assim, 70% do território espanhol avançou hoje para a chamada fase 1 do processo de reabertura do país, são 4 fases. Encontros com até 10 pessoas estão liberados, respeitando a utilização de máscaras e também um distanciamento mínimo. Bares e restaurantes podem abrir suas áreas externas com apenas metade da capacidade. Cinemas, teatros e museus também estão reabrindo, mas com capacidade reduzida por enquanto. Essas novas regras não se aplicam ainda às 2 maiores cidades do país, Madrid e Barcelona. Por lá, o confinamento, a quarentena ainda é mais restrita em relação ao resto do país, porque essas 2 cidades ainda têm números expressivos de contaminação, também de pessoas mortas, e as autoridades estão sendo mais cautelosas com as cidades de Madrid e Barcelona. Na Itália, bares, cafés, restaurantes, salões de beleza, lojas em geral estão reabrindo hoje, mas também com regras de distanciamento. As igrejas católicas estão se preparando para a retomada das missas, não só a catedral, a Basílica de São Pedro, mas também as igrejas menores ao redor da Itália, e haverá distanciamento social estrito, os fiéis devem utilizar máscaras, outras crenças também poderão realizar serviços religiosos. Portugal é outro país onde também há reabertura hoje de cafés e restaurantes com distanciamento social. Aliás, Portugal foi um dos principais destaques na Europa, um país que lidou muito bem com a pandemia de coronavírus. E na Bélgica, as escolas primárias e secundárias voltam a funcionar sob condições rígidas nesta segunda-feira, com museus e zoológicos também abrindo suas portas. Aqui no Reino Unido, a principal preocupação no momento é o transporte público. O primeiro-ministro Boris Johnson está incentivando as pessoas a voltarem a trabalhar, aquelas que não podem fazer isso de casa, mesmo que o país não esteja no estágio semelhante do que está acontecendo na Itália e na Espanha, mas aqui os casos também estão caindo drasticamente nos últimos dias. As operadoras dos trens intermunicipais já avisaram que as composições só vão receber no máximo 1/3 da capacidade de passageiros. Agentes de segurança e policiais estão nas principais estações para evitar aglomerações, mas o movimento continua pequeno no serviço ferroviário.
comércio segue fechado aqui em Londres e ainda sem data definida para a reabertura. O que se espera é uma definição para o calendário, né, da Premier League ainda nesta segunda-feira, mas isso vai depender dos ânimos entre os jogadores e os cartolas. Os atletas, por enquanto, não querem voltar a jogar futebol aqui na Inglaterra. Thiago. Exato, porque ontem recomeçou o campeonato alemão. Até mais tarde, Ulisses, bom trabalho, microfone Jovem Pan na Europa.